Mas, Lucas, muito obrigado, cara, por estar participando. Eu acho que assim, É eu isso, nada. não sabia, não sabia nem se tu ia responder assim, se podia ou não, porque também não sei que estava muito ocupado. Mas eu acho que vai ser muito importante para ajudar a galera a entender, sabe, sobre essas coisas. Assim, Claro, com certeza. E como a gente trabalha numa, num perfil educacional, eu acho que é muito importante esse tipo de coisa, sabe? A gente sempre tenta participar de lives e gravar vídeos justamente por causa disso, porque acho que faz uma diferença. com certeza, mano. E assim, eu tô começando o canal agora, só que eu acho muito legal porque eu tenho uma visão assim, pelo menos do YouTube, que os vídeos estão lá. Então as visualizações elas só aumentam, sabe? Tipo, com o Uhum. tempo as coisas vão crescendo e mais pessoas vão vendo. Eu acho que é muito legal sobre um tema sobre esse que na arquitetura a gente tem uma única disciplina, assim, em 10 semestres só tem uma disciplina só que fala sobre essa questão da acústica. Então acho que tem Aham. um vídeo sobre isso que a galera possa pesquisar e que incentive eles a aprender mais sobre a acústica, sabe? Então vai ser Sim, perfeito. muito legal gravar isso. É uma coisa, essa coisa de só ter uma disciplina de acústica na arquitetura é uma coisa bem complicada, é uma coisa que a gente já discutiu bastante, assim, eu com outros consultores, com outras pessoas que estão engajadas nesse movimento de trazer mais Uhum, educação para a acústica, né? A gente já falou bastante sobre isso, porque na verdade a acústica ela é bem mal explorada, né, na uhum. graduação. E às vezes as pessoas conseguem ter uma noção maior de acústica na pós-graduação, e só que muita gente acaba não fazendo pós-graduação, então esse conhecimento fica muito restrito a quem vai buscar, né? Quando na verdade deveria ser um conhecimento que a pessoa deveria sair da graduação com ele já. Com certeza. Eu acho que assim, a acústica acaba sendo muito importante e a questão de, por exemplo, numa cadeira de acústica, eles falam, a gente projeta um auditório, por exemplo. É um projeto de um Uhum. auditório, ou então um projeto de. Geralmente é um auditório que o professor passa, a gente faz sobre isso. É só que também seria legal que nesse vídeo a gente falasse sobre acústica para os outros espaços, como um escritório. Eu vi que no teu blog tem muita Claro. postagem sobre isso, sobre como melhorar no home office, né? E tudo. Uhum. E, inclusive, quero botar essas coisas na descrição para o pessoal dar uma olhada e tudo, que eu acho que é muito Claro, importante legal. ter essa visão para outros espaços, sabe? Uhum. Com certeza. Concordo 100%. Então, começar aqui a gravar o que a gente estava planejando. E eu queria que tu fizesse uma Certo. introdução, assim, falando sobre ti, sobre o que tu é formado, talvez tuas graduações, outras coisas. Uhum. E eu não sei se tu viu no roteiro, mas eu falo aqui um pouco da introdução da empresa, aquilo que tu me mandou no Instagram. Mas Uhum. eu queria pegar essa parte aí, tu se apresentando, então fique aí à vontade, vai. Certo. Olá, pessoal. Meu nome é Lucas Falcão. Eu sou consultor de acústica. Sou diretor da Concepção Acústica, que é uma proposta educacional. E na concepção acústica a gente trabalha também com a distribuição de equipamentos. A gente trabalha especificamente com a NTI Áudio aqui no Brasil. E trabalhamos também de uma forma bem tímida com projetos. Na verdade, o nosso foco principal é justamente na parte educacional. E falando um pouco sobre mim, eu sou formado em engenharia eletrônica. Na verdade, eu não sou formado nem em engenharia acústica nem em arquitetura. E o meu caminho pela engenharia acústica, ele começou desde cedo, começou no início da graduação. Sempre fui músico a minha vida toda. E quando a gente fala em engenharia acústica, é natural que as pessoas que vão por esse caminho, elas têm uma atração muito grande pela música. Então, é bem comum a gente encontrar engenheiros acústicos e consultores de acústica que, na verdade, começaram com algum problema relacionado à música, ou começaram sendo professores de música, foram para uma faculdade de arquitetura ou de engenharia e depois se tornaram consultores de acústica. Enfim, a música dá na nossa vida de uma maneira muito forte, né? Muito presente. E é justamente tentando resolver esses problemas que a gente acaba se tornando consultor de acústica. Então, durante a graduação ainda, eu fui estudar engenharia acústica na Inglaterra. Eu passei um ano lá estudando engenharia acústica. Daí eu voltei para o Brasil, eu fiz minha conclusão de curso já na área de engenharia acústica. Fiz em justamente acústica de salas de aula. Terminei a graduação, eu fui trabalhar em indústria. Eu trabalhei com transdutores, então
projetos de transdutores, projeto de produtos voltados para o áudio. E apesar de serem lugares muito diferentes, né, a acústica de salas é um ambiente muito diferente de um projeto de transdutores, por exemplo. Mas são especialidades que se complementam, porque é muito importante que a gente saiba como um transdutor funciona para que a gente consiga prever o comportamento dele dentro de uma sala, dentro de um ambiente fechado. E o contrário também é verdadeiro, né? É importante que a gente saiba muito bem sobre a acústica da sala para que a gente aprenda como um transdutor ele funciona, como ele se comporta dentro desse ambiente. Então, essa experiência foi muito legal porque, de certa forma, complementou tudo aquilo que eu já sabia sobre a acústica de salas. Então, tive aí um mergulho bem grande nessa parte de projeto de transdutores. E aí, quando saí da indústria, eu já estava com a concepção acústica engatinhando. E hoje eu trabalho basicamente com a concepção acústica. Trabalho nessa área de distribuição e na área de educação e consultoria, como a gente já falou, né? Sim. E basicamente minha trajetória é essa. No meio dos caminhos a gente sempre tem projetos, coisas, acontecimentos que marcam a nossa vida, mas a minha trajetória educacional foi basicamente essa. E hoje estou aqui na concepção acústica. Então, Lucas, eu queria muito te agradecer por essa participação no vídeo. Eu acho que vai acrescentar muito para poder ensinar para as pessoas e tirar muitas dúvidas que a gente tem, principalmente com acústica. Então, eu preparei aqui algumas perguntas que eu gostaria que você falasse e discorresse sobre o tema. Que a primeira seria: qual a importância de uma boa acústica no espaço? Primeiramente, queria agradecer pelo espaço, né? Eu acho que essas propostas educacionais são muito importantes, não só para a acústica, mas para a arquitetura em si. Eu acho que só vem a somar para todo mundo. E a pergunta sobre o que seria uma boa acústica no espaço, não é isso? Qual a importância de uma boa acústica no espaço? A Qual você acha importância de assim? uma boa acústica. Cara, eu diria que é fundamental, né? Eu acho que eu vou começar respondendo essa pergunta falando sobre experiência, que é uma coisa que a gente está buscando muito hoje em dia. Não só na acústica em si, mas nos projetos arquitetônicos eu vejo muita gente falar sobre experiência. E a experiência está ligada de todas as formas com a gente, né? A experiência ela está na venda, a experiência ela está no processo de serviço, num restaurante, por exemplo, a experiência é muito importante. E na nossa convivência com espaços, a experiência também é essencial. E a acústica ela não pode estar fora disso, né? A experiência ela está diretamente relacionada com a acústica. E existe inclusive um termo que eu acho muito interessante que é arquitetura invisível, que é tudo aquilo que está ligado à experiência, ao conforto do usuário, a como o usuário vai interagir com o espaço, mas que não está ligado ao que é visual. Então, deixando um pouco esse mundo visual ao qual a gente se apegou tanto nos últimos anos, existe um mundo ali por trás de um projeto que é justamente o mundo da arquitetura invisível, que é como as pessoas vão se relacionar com esse espaço. E a acústica está lá. A acústica está em todos os momentos. A acústica está num restaurante. Uhum. A acústica ela está numa casa. A acústica está numa sala de aula, está no auditório, como você falou há pouco tempo atrás. A acústica está em todos os espaços. E é essencial que a gente fale sobre isso, porque os usuários eles não estão acostumados a essa ideia de que a acústica tem que ser levada a sério, de que temos direito a ambientes acusticamente mais eficientes. Nós, como usuários, como compradores de imóveis, não consideramos a acústica na hora de comprar um imóvel e quando a gente compra, a gente acaba se decepcionando com aquilo. E que muitas vezes é uma compra que a gente carrega para a vida, né? Quando a gente compra um imóvel, a gente não está pensando em comprar para passar um verão, para passar um ano, a gente Uhum. compra para uma vida inteira. E é E interessante porque a acústica ela está dentro da disciplina de conforto ambiental, geralmente nas faculdades de uhum. arquitetura. Então, é aquela questão de trazer um conforto ao usuário, ele se sentir bem estando naquele espaço.
Interessante. Perfeito, perfeito, tem tudo a ver. Inclusive, a acústica ela tem influências na nossa saúde, né? Se a gente ficar Uhum. exposto por muito tempo a níveis de ruído excessivos, a gente acaba tendo problemas de saúde. Inclusive, se ficarmos, é, se ficarmos expostos a níveis maiores que 50 dBA noturnos e 70 dBA diurnos, são os níveis de pressão sonora, a gente Uhum. acaba tendo várias implicações na saúde. Uma delas é o aumento de cortisol no sangue. E o cortisol é um hormônio do estresse, então isso Uhum. induz ao estresse. E o estresse induz a vários outros problemas, né? A gente tem problemas de insônia por causa do estresse, a gente tem problemas de falta de concentração, a gente, enfim, perdas de perdas de raciocínio por causa do estresse. Uhum. Inclusive o estresse, ele tem implicações físicas também. O estresse leva a gente ao aumento dos batimentos cardíacos e leva também a um aumento do nível de açúcar no sangue, justamente porque o cortisol é o hormônio do Fugel-Lute, que é um Uhum. hormônio muito conhecido na natureza, né? Quando os animais eles estão em um momento onde eles estão sendo encurralados ou num momento emergencial, onde eles precisam fugir ou lutar. Uhum. Daí o cortisol é liberado no corpo e o cortisol faz com que o aumento do nível no sangue leve a uma reserva energética nos sangues e com que os músculos faça com que os músculos eles consigam agir de uma forma rápida, né? Então esse aumento do nível de sangue no corpo tem justamente essa implicação. E a aceleração dos batimentos cardíacos é justamente para bombear sangue mais rápido e fazer com que a gente tenha reflexos mais aguçados e que a gente se movimente de uma forma mais rápida, né? E isso leva a problemas também. Então, ser exposto de uma forma excessiva a esse tipo de ruído faz com que a gente também tenha problemas, inclusive um aumento de 20% de chance de infartos de miocárdio, e também faz com que a gente tenha problemas de colesterol. Uhum. Então, Muito interessante. a gente vê a implicação subjetiva de um ruído em um ambiente, né, das pessoas terem perda de concentração e outras coisas, mas também tem a implicação física. Então, as pessoas realmente, elas têm implicações na saúde delas. Então, não é Uhum. simplesmente uma questão de conforto, não é simplesmente você estar ou não confortável no lugar, mas também é uma questão de saúde. Muito, muito legal. Muito boa resposta. E assim, eu vi que no seu blog você também fala de algumas questões, eu queria que você falasse também um pouco sobre isso, que como você relaciona esses elementos que melhoram a acústica do espaço, né? Como você relaciona esses elementos com também criar uma estética para esse espaço arquitetônico, como você usa tipo, os elementos acústicos para deixar o espaço com estética mais bonita. De que forma Hum. poderia se fazer isso? Existe ao longo dos anos, né, a acústica ela foi acumulando vários mitos. E as pessoas de fora, elas começaram a ver a acústica como vamos dizer assim, como uma área onde os materiais eram muito caros, como uma área onde existiam poucas possibilidades de uso desses materiais e como uma área quase que inacessível, de certa forma. E qual é o problema disso? A gente passou um bom período de tempo, principalmente aqui no Brasil, não aplicando acústica em ambientes. E até hoje a gente ainda sente, de uma certa forma, repercussões dessa mentalidade que existia no passado. Só que hoje a gente vê as indústrias mudando muito a forma como elas se relacionam com arquitetos. Então, hoje a indústria buscou essa tentativa de fazer os materiais acústicos parecerem mais bonitos, se adequarem melhor aos projetos. E hoje a gente tem uma variedade muito grande de materiais. Então, a gente tem as nuvens acústicas que são muito utilizadas e elas dão um aspecto muito interessante no projeto. Enfim, a gente tem placas de todos os formatos. A gente tem a possibilidade de fazer impressões 3D em materiais acústicos. Então, existe a possibilidade da gente pegar uma tela, por exemplo, em um ambiente e Uhum. transformar ela no material absorvedor.
E tudo isso foi uma tentativa da indústria de realmente quebrar com esse conceito de que os materiais acústicos eram necessariamente feios ou necessariamente muito caros. Hoje os materiais acústicos, inclusive, já estão muito mais acessíveis. E existem várias outras técnicas que a gente pode utilizar para fazer com que um projeto acústico ele até de certa forma contribua para a estética de um local. E um ótimo exemplo disso são as placas perfuradas. As placas perfuradas, elas são elementos absorvedores que na verdade não tem cara de elementos absorvedores, né? E a gente pode ver placas perfuradas de todas as formas. Uma forma muito simples são placas de madeira pintadas ou, enfim, com algum padrão estético em cima delas, e elas têm vários furos circulares. Muita Uhum. gente já viu isso em escritórios, em recepções, em, enfim, salões de reunião, e a gente acaba não percebendo que são materiais acústicos, materiais absorvedores, justamente porque eles não parecem com materiais absorvedores. E essas placas, elas são simplesmente placas perfuradas, elas são colocadas no teto ou em alguma superfície como paredes, etc. E o material absorvedor ele fica por trás dessa placa. E Uhum. eles têm um padrão de absorção bem diferente de materiais absorvedores comuns, porque o padrão de absorção ele é bem focado numa frequência específica, sabe? Uhum. Não tanto a ponto de só absorver uma frequência específica, mas ele fica absorvendo uma faixa de frequências bem específica. E isso, junto com outros elementos absorvedores, cria não só um efeito acústico muito interessante, mas uma estética muito interessante para o projeto. Então, uma das dicas, se alguém quiser, por exemplo, utilizar materiais acústicos em um projeto, é dar uma olhada nas nuvens acústicas, nas placas perfuradas também. Já existem, inclusive, placas que são vendidas já perfuradas, não precisa fazer o projeto da placa. E também existem os baffles, que são, na verdade, retângulos de espumas que eles são colocados no Uhum. teto, eles são pendurados em posição vertical. Muita gente provavelmente já viu esses também e não se deu conta que são Uhum. materiais absorvedores. E eles também dão um padrão estético bem interessante, né? Se bem utilizados, eles conseguem contribuir sim para a estética. Agora, antes de assim para a próxima pergunta, na verdade surgiu uma dúvida aqui em mim. Então, Uhum. quer dizer que existem materiais para receber certos tipos de ruído, né? Então, dependendo do projeto, se for, por exemplo, um hospital que é muito próximo da rua, que tem muito barulho de carro, teria materiais diferentes do que para uma sala que tem muito eco, por exemplo. Isso vai variar de acordo com o projeto, o material que você vai usar. Tipo, materiais, eles absorvem frequências diferentes, né? Poderia dar, tipo, Sim. algum exemplo? É uma característica, assim, por exemplo, né? Vamos pensar num ambiente que tem problemas de ecos palpitantes. Os ecos palpitantes ou flutter echoes, eles acontecem quando a onda sonora ela fica refletindo entre duas superfícies. Então, esse problema ele pode ser resolvido com material acústico muito específico, com absorvendo uma frequência específica, justamente por causa desse padrão de reflexão. Ele pode ser resolvido com difusão, que é um outro material acústico que não está no espectro da absorção, ele está mais no espectro da reflexão. Ele tenta fazer uma difusão da reflexão mesmo. A palavra é difusão mesmo. Mas não tanto nesse quesito de aplicação que você falou, por exemplo. Não existe um material que é mais recomendado, por exemplo, para absorver ruído de carro ou um material que é mais recomendado para absorver o ruído da voz. Na verdade, são materiais com características diferentes e que eles devem ser usados em conjunto justamente para a gente não criar um defeito acústico no ambiente. Um exemplo, se a gente pegar um material que tem uma frequência de absorção muito específica, como uma placa perfurada que absorve apenas em médias frequências, vamos dizer assim, apenas as frequências da voz, e a gente usar isso de forma demasiada dentro de um projeto, pode acontecer da gente criar um efeito acústico, uma anomalia, onde a gente vai ter reverberação nos dois espectros,
no espectro de altas frequências, no espectro de baixas frequências, mas reverberação nenhuma nas frequências médias. Então isso vai criar uma experiência muito ruim para o usuário, entendeu? Uhum. Então a ideia da gente realmente misturar os materiais é para a gente ter um ambiente que ele se comporte de uma forma mais natural, não de uma forma artificial. Uhum. Muito interessante, cara. Muito interessante perguntar sobre isso. Porque existem materiais que absorvem também aqueles que vão refletir o som, né? Por exemplo, no auditório, para que o som seja audível de todas as posições dos assentos, por exemplo. Agora, Uhum. a próxima questão, eu queria saber quais são as legislações que elas regem um bom desempenho acústico e se elas, na verdade, são um ponto de partida, por exemplo, elas dizem que você tem que atingir tal objetivo, ou elas meio que te guiam, ensinando como atingir esse resultado. Você acha que elas são úteis, por exemplo? Claro, com certeza. A gente tem hoje várias legislações a respeito da acústica. As mais importantes hoje que eu posso te dizer de cara é a NBR 15575, que ela regula justamente a questão do desempenho acústico em edificações. É uma norma muito importante. Tem a NBR 10151, que ela regula justamente as questões de ruído ambiental, a emissão de ruídos por indústrias, residências, enfim, ambientes comerciais. E existe a NBR 10152, que ela regula, na verdade, ela recomenda níveis de pressão sonora internos, para um melhor conforto acústico, no caso. Existem outras normas que falam várias coisas sobre acústica. A NR15 é um exemplo de uma outra norma, uma norma regulamentadora, que fala mais sobre o ruído exposto no ambiente de trabalho. Então, a NR15 é mais uma norma para regulamentar esses níveis de ruído dentro dos ambientes de trabalho, dentro das indústrias e Uhum. como isso pode afetar a saúde. No caso das normas 10151, 10152 e 15575, elas são normas que tanto guiam quanto são pontos de partida. Então, a gente tem sempre que ficar olhando para elas. Elas são normas bem completas, né? Então, elas te dão todo o background para você fazer uma medição, para você fazer um projeto. E elas são normas que também te dizem quais são os limites, onde você tem que chegar, onde você tem que parar. Então, para quem está fazendo um projeto, por exemplo, de uma casa de show, e essa casa de show ela está no ambiente residencial, a gente tem que olhar especificamente para a NBR 10151. E a gente tem Uhum. que ver quais são os níveis de ruído que aquela boate ela pode emitir dentro de um ambiente de área residencial. Se o arquiteto ou o consultor de acústica ele não olha para essa norma, o que vai acontecer é que ele vai fazer um projeto ou que atenda essa norma muito acima, ele vai gastar dinheiro a mais, ou ele vai fazer um projeto que atenda essa norma abaixo. Então, o que Uhum. vai acontecer é que o nível de ruído vai ser demasiadamente alto nas vizinhanças e isso pode expor a casa de show, pode expor o proprietário da casa a multas, a problemas judiciais, enfim, vários outros problemas. E num caso mais extremo, pode até fazer com que a casa de show seja fechada. Uhum. Então, é muito importante que a pessoa que vai trabalhar na área da acústica, ou a pessoa que quer pelo menos ter um entendimento maior de como funciona a acústica, que ela saiba dessas normas principais, que são a 10151, 10152 e a 15575. Inclusive a 15575 ela é muito conhecida pelos arquitetos e engenheiros já porque ela regulamenta várias outras coisas, né? Não só o conforto acústico. Com certeza. Agora, assim, a quarta pergunta seria como que seria assim que você falasse um pouco sobre o mercado para essa área de projetos e talvez você falasse um pouco de sua experiência com esses pequenos projetos que você fala que você faz aí e tudo, para talvez alguém Uhum. que se sinta que queira participar desse nicho de mercado. Olha, eu realmente acho que o mercado de acústica ele tá se abrindo muito nesses últimos tempos. Inclusive, a gente vê várias oportunidades na eu não lembro o ano exatamente, mas há pouco tempo atrás, eu acho que foi 2018, 2017, São Paulo instituiu a Lei 16.499, se não me engano, que é a Lei do Ruído Urbano, a lei que institui a criação de um mapa de ruído urbano em São Paulo.
E essa lei, ela tem movimentado muitos profissionais ligados à área da acústica e acelerado essa coisa de criar um mapa de ruído urbano por toda a cidade, né? Então, a ideia de São Paulo criando essa lei foi diagnosticar como é que estão os níveis de ruído na cidade, justamente porque depois de vários anos todo mundo sofrendo muito com a questão do ruído, eles tiveram que instituir essa ação para tentar minimizar os problemas, né? Hoje, inclusive, o mapa de ruído urbano ele é usado por algumas imobiliárias para ranquear locais onde os apartamentos eles são cobrados mais caro ou mais Uhum. barato. Então, hoje o mercado de acústica está evoluindo muito, o Brasil está evoluindo muito nesse aspecto. A Proacústica, inclusive, apesar de ter uma criação tardia, a Associação Brasileira para a Qualidade Acústica, apesar dela ter uma criação tardia, eu acredito que em 2013 ela foi criada, não tenho certeza, mas ela também vem trabalhando muito para revisar normas, para criar um ambiente onde o debate sobre a acústica seja mais forte. Em São Paulo, ela vem atuando com bastante força, inclusive o mapa de ruído urbano é um dos reflexos da atuação da Associação Uhum. Brasileira para a Qualidade Acústica, e a tendência é só que o mercado cresça. E a gente precisa, para que a gente tenha forças de crescer nesse mercado, a gente precisa de pessoas. Então, a gente precisa de pessoas que se interessem por esse mercado, não só pela acústica arquitetônica, que é uma área que eu Uhum. trabalho com bastante força, que é essa área de projetos de condicionamento e isolamento acústico, mas também para a área de controle de ruído, para a área de ruído urbano, enfim, a gente tem uma área muito grande. Laudos técnicos têm evoluído bastante porque o governo tem passado a exigir isso com mais força, então as pessoas estão trabalhando mais fazendo laudos da Uhum. NBR 10151. A 15575 também tem gerado uma demanda muito forte para laudos. Então, só espero, não, eu tenho certeza que daqui a alguns anos essa demanda só vai aumentar, vai ficar cada vez maior e com certeza vai ter muito espaço para arquitetos trabalharem. Eu espero que os arquitetos venham trabalhar também, até porque, agora falando mais na minha experiência de projetos, né? Até porque a gente tem experiência em trabalhar com diversos arquitetos e a gente vê que existe na verdade, os arquitetos eles têm essa compreensão de que a acústica é importante, de que deve se investir em Uhum. acústica, mas existe um certo receio em aplicar a acústica no ambiente. E a gente identifica vários pontos nisso. A gente identifica que às vezes o receio é com questão de orçamento, às vezes o receio é por não dominar muito bem essa área e ficar um pouco receoso de sugerir ao cliente algumas coisas. Então, muitas vezes a gente tem que trabalhar muito nessa área educacional, muito falando sobre os benefícios da acústica, chamando a atenção para o uso da acústica em diversos ambientes, para que a gente consiga fazer com que os arquitetos se sintam mais confortáveis a sugerir soluções acústicas. E a gente pega projetos dos mais variados. A gente pega desde projetos pequenos, de, por exemplo, um Uhum. estúdio fotográfico, né? Um projeto simples, onde a pessoa queria basicamente fazer um estúdio para filmagem. E a gente pega projetos maiores, como projetos de igrejas, projetos de Uhum. auditórios. Principalmente no meu caso, eu tenho uma tendência a agir basicamente como um consultor. Como eu não sou engenheiro civil nem arquiteto, eu não projeto o ambiente. Eu apenas Uhum. vou agir como um consultor. Então, eu vou indicar onde vai ser preciso colocar alguns refletores, vou fazer uma certa auditoria sobre os tipos de materiais que podem ser utilizados, quais são os revestimentos, que materiais podem combinar mais com aquele projeto arquitetônico. E Uhum. aí a gente vai fazendo essa consultoria, eu vou fazendo cálculos, medições, simulações, para só no fim a gente chegar a uma solução ideal. Por exemplo, vai ser a gente vai precisar colocar tantas placas, tantos refletores, tantos difusores para a gente conseguir chegar vamos dizer assim, numa solução ideal. E os arquitetos eles têm uma importância muito grande na hora de decidir sobre isso, porque na verdade eles são as pessoas que têm o primeiro contato com o cliente, né? Então, os arquitetos eles devem sim
chamar atenção para os benefícios da acústica. Muitos deles não sabem, não conseguem precisar muito bem quais são esses benefícios, é por isso que a gente faz tantas palestras, tantos cursos, a gente faz artigos, a gente faz postagens justamente falando sobre esse tema, para que chame-se a atenção sobre isso. E eles devem sim recomendar projetos acústicos. Se não tem o domínio sobre isso, existem profissionais competentes para fazer a parte de consultoria. E não tem que ter medo mesmo, é só uma coisa que vai somar nos projetos. A acústica é essencial. A gente vê vários projetos que depois de ser construídos, eles vêm chamar um consultor de acústica, às vezes não é nem o arquiteto que chama, às vezes é o dono, o proprietário do local que chama. E fica uma situação desconfortável de ter que dizer para o cara que você construiu isso dessa forma, infelizmente a única coisa que a gente pode fazer para resolver o problema é a gente destruir essa parede ou destruir esse forro de gesso que você colocou e substituir por uma outra solução, porque não existe outra situação a não ser essa. Inclusive, existiu um projeto que a gente não chegou a fazer, mas foi um projeto que eu me lembro que foi justamente nessa situação. Era um complexo educacional e quem chegou para falar com a gente foi o proprietário do local. E ele falou justamente isso. Ele disse, as salas estão prontas, está tudo funcionando, mas a gente tem um problema. Se um professor fala na sala ao lado, a outra sala escuta tudo. E aí isso vira uma verdadeira guerra, né? Eu não sei se você já ouviu falar do efeito Lombardi, mas o efeito Lombardi é justamente essa coisa de quando alguém fala algo e tem um ruído muito grande no ambiente, a tendência é que você aumente seu tom de voz. E se esse ruído aumenta junto, você tende a aumentar de novo seu tom de voz. Isso é inconsciente, a gente não tem controle sobre isso. Sim. Isso acontece de uma forma natural. Só que isso dentro de uma sala de aula tem um efeito devastador. Porque o professor ele vai começar a falar mais alto, ele vai começar a se estressar, ele vai começar o batimento cardíaco dele vai começar a acelerar, ele vai ter problemas de saúde decorrentes disso. O pessoal que está dentro da sala de aula, os alunos, eles não vão conseguir se concentrar porque vai ter uma perturbação acontecendo o tempo inteiro. Então, toda vez que as pessoas entram no fluxo de um raciocínio, o professor da outra sala fala alguma coisa e daí eles perdem totalmente o raciocínio. Então, dentro de uma sala de aula, isso tem um efeito devastador. E imagina esse momento onde você tem que explicar para o proprietário de um complexo educacional que ele construiu aquilo da maneira errada e que, infelizmente, para fazer um projeto adequado, a gente teria que quebrar todo o forro dele e refazer toda aquela estrutura. Então, existem, enfim, vários momentos onde isso acontece, não são poucos, e muitas vezes é porque um arquiteto ele tem receio de entrar em contato com um consultor, ele tem receio de sugerir uma solução, ele não tem conhecimento para sugerir essa solução. Por não sugerir, ele compromete a qualidade do projeto final, então o proprietário ele não vai estar satisfeito com aquele projeto e ele vai, enfim, vir chamar um consultor externo, o consultor vai falar para ele o que ele já sabia, que o projeto foi feito da forma errada. Então a gente entra num processo assim, muito chato, sabe? Que poderia ser evitado quando a acústica já é colocada, ela já é pensada desde a concepção inicial do projeto, que é sempre o ideal. É sempre o ideal que a acústica ela venha em fase de projeto. Porque depois é sempre complicado a gente entrar com uma solução. Uma solução de isolamento, principalmente. Solução de condicionamento, não. A gente sempre consegue contornar essa problemática, né? Porque enfim, condicionamento acústico é sempre escolha de revestimentos, etc. Sim. Então a gente consegue colocar placas, mas em isolamento em especial, isolamento acústico, se não for feito em fase de projeto, ele só tende a ficar mais caro e tende a ficar cada vez mais ineficiente. Com certeza. Acho que tem que ser mesmo um parâmetro assim que nós, pelo menos nós arquitetos temos que pensar desde o começo.
E eu queria, nossa, muito agradecer, porque tem muito conteúdo bom que você falou agora e que vai ser muito legal compartilhar com as pessoas. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal conhecer sua empresa, falar um pouco assim dos seus custos e fazer justamente um convite para todo mundo aí que está assistindo. Claro, claro. Então, para o pessoal que quer saber mais sobre acústica, quer saber mais sobre tudo isso que a gente falou aqui, o pessoal que quer se aprofundar nesse tema, conheçam a concepção acústica. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no YouTube e a gente está também no nosso blog, né, no nosso site www.concepçãoacústica.com. E vão lá, visitem a gente tem muito material legal, a gente tem vários cursos sobre acústica de salas, a gente tem cursos sobre acústica para igrejas, estamos inclusive montando um outro curso agora, mais voltado para acústica em ambientes comerciais e corporativos. Então, se vocês quiserem se aprofundar, vão lá, visitem, vai ser sempre um prazer. E se quiserem também falar com a gente, não tem problema, a gente está sempre aberto também a sugestões, a críticas, perguntas, dúvidas, qualquer coisa que você precisar, pode falar com a gente pelas redes sociais mesmo, ou até mesmo pelo nosso e-mail, se você quiser, é só entrar no nosso site e entrar em contato. E é isso, pessoal. Espero que a gente possa ajudar vocês mais para frente. Espero que alguns de vocês se tornem nossos alunos lá nos cursos de acústica. E espero que mais para frente nos tornemos colegas de profissão, né? Porque, na verdade, a gente só faz isso para elevar enfim, todo o conhecimento de todo mundo e para fazer com que a acústica ela seja mais aplicada nos locais e que a Com gente possa certeza. fazer a vida das pessoas melhor através de projetos acústicos. Cara, Lucas, sério mesmo, vou até, tipo, terminar aqui a gravação, mas muito obrigado mesmo por tudo isso. Acho que vai Que ficar um isso, vídeo Kevin. assim, vai ficar assim um vídeo incrível e tu falou de muita coisa legal.